Olá, meus queridos e queridas, é sempre a satisfação, me deixa muito alegre retornar com vocês aqui nesse período remoto. Eu ainda não fico mais feliz porque não é presencial, mas a gente vai fazendo o que pode, de forma remota e segura, até que a gente possa voltar todos para a nossa bela e saudável sala de aula de uma forma muito segura. Gente, né, não tem eu não irei fazer aqui procedimento de apresentação. Meu nome é Katz, a maioria de vocês já me conhece, vocês já estão no segundo ano e eu dei aula à tarde, então a maioria de vocês estudavam ano passado no primeiro ano, então muitos já tiveram contato comigo. Para os que não conhecem, é um prazer enorme estar com vocês, prazer em conhecer vocês, mesmo que seja de forma virtual, né? Hoje não, mas eu preciso disso, fazer um encontro síncrone online, para que a gente possa nos conhecer, para ver se tem pessoas que eu não conheço e a gente avançar dessa forma, beleza? Para iniciar o ano, gente, nós temos aí o capítulo 16, o papel da mídia no capitalismo globalizado, algo muito contemporâneo, muito recente, que é importante a gente debater. No entanto, eu achei pertinente a gente retomar um pouco da discussão da origem do capitalismo, para só então nós adentrarmos na questão da mídia. Então a aula de hoje vai ser o seguinte: vou introduzir com o capitalismo um pouco da estrutura do capitalismo, da história, como surge a burguesia, como surge esse capitalismo que nós estamos vivenciando hoje, o capitalismo financeiro globalizado, e vou deixar uma tarefa para vocês realizarem ao final. Daqui a pouco eu irei explicar. Essa tarefa irá valer 2,5 pontos. Então, não deixe de ver a tarefa, não deixe de assistir a aula até o final, para que ao final eu irei apresentar como é que eu quero que vocês realizem essa tarefa, ok? Então, vamos lá. Sem mais delongas, eu achei pertinente também trazer esse item importantíssimo de nossa organização nesse ano. Nós, professores de Sociologia e Filosofia, decidimos que a cada 15 dias, isso pensando na sua saúde mental e para que você possa ficar com menos disciplina durante determinado dia. Então a gente fez o seguinte: a cada 15 dias, os professores de Sociologia irão dar aula. Então nós vamos dar 2 aulas, referente a 2 aulas a cada 15 dias. Isso implica em quê? Implica que nós só teremos, assim, de aula de contato, propriamente 4 encontros. Então, torna-se viável realizar 4 tarefas. Então, todas as aulas terão tarefas para vocês realizarem. Vixe, professor, é demais. Isso é para, digamos assim, corresponde a esses 15 dias que vocês não irão ter aula, Se vocês irão passar, por exemplo, 15 dias sem ter aula de Sociologia. Então aí é bastante justo que vocês tenham uma tarefa. Porque se eu não passar uma tarefa, por exemplo, hoje é dia 27. Se eu não passar uma tarefa dia 27, nosso próximo encontro só será dia 11. Então eu passo dia 11, aí a tarefa para o dia 25. E assim sucessivamente. Fica muito tempo e a gente não vai ter tempo suficiente para fazer tarefas que juntas elas somem 10 pontos. Beleza, meu povo? É isso. E aí a gente vai falar sobre ele, capitalismo, que nós vivenciamos diariamente. É nossa rotina esse sistema que nós bebemos das fontes deles diariamente no cotidiano, para onde a gente olha, tem características de um capitalismo. Mas aí o que é isso? Vocês já viram, principalmente no primeiro ano, quando nós discutimos os clássicos, principalmente Karl Marx vai trazer várias teorias sobre essa funcionalidade do capitalismo. E aí é um sistema de produção, trazendo um conceito aqui mais resumido. O capitalismo é um sistema de produção cujos fundamentos são a empresa privada e a liberdade do mercado, sendo o objetivo principal a obtenção do lucro. Então a gente vai chegar ao momento que a gente vai discutir neoliberalismo e vocês verão essa presença do mercado. O mercado é peça-chave do capitalismo e o mercado, como consequência, é algo que nasce, que vive, que sobrevive, que respira para gerar o lucro. Então o capitalismo é esse sistema de relações comerciais, mercantis, pautadas na função
primordialmente na função principal de obter lucro. Né? Também um regime econômico caracterizado pelo grande desenvolvimento dos meios de produção, cujo capital, bem material destinado à produção, está centralizado, né, em empresas privadas que contratam funcionários, pagando um salário. E a gente, Karl Marx, né, faz toda essa discussão em relação à mais-valia, relação da mercadoria, o salário. Né? Em síntese, o capitalismo é esse sistema que a gente vive no cotidiano, em que existem duas classes, aquela que emprega, aquela que é detentora dos meios de produção, e aquela outra classe, que é a classe trabalhadora, né? Que vende sua força de trabalho, conhecido sociologicamente como um indivíduo proletariado, ou seja, aquele indivíduo que vende sua força de trabalho para sobreviver. E dentro do capitalismo existem N assuntos para a gente discutir. Entre eles, o que nós iremos focar nesse bimestre aqui, nesse primeiro bimestre, é em relação à mídia. A mídia também tem uma parceria forte. Como é que funciona a mídia? Como é que funciona, né, as propagandas da Rede Globo? Como é que eu assisto Big Brother e eu observo que direto propagandas Coca-Cola, Nivea, Americanas, o desodorante. Esqueci o nome do desodorante que patrocina o programa. A Bove, PicPay, McDonald's, a do pão com mortadela lá, Seara, né? Então, se vocês atentarem para ter um olhar sociológico, vocês verão que enquanto está passando aquele programa ali, muitas empresas deixam sua marca registrada ali. Aquilo ali é lucro, gente, propaganda. Né? À medida que está passando ali a propaganda da Americanas, com toda aquela propaganda, chegou, tudo aquilo ali, né, é algo pago, que paga para aparecer dentro daquele comercial, dentro de um programa que tem bastante audiência no Brasil, né, que é o Big Brother. Por isso que a mídia tem essa forte relação com o capitalismo. E é interessante, né, eu trouxe uma charge aqui para a gente discutir um pouco. A gente não vai falar, claro, agora dos conceitos que regem o capitalismo, mas eu trouxe essa charge aqui só para a gente fazer uma reflexão resultante que vai resultar na mais-valia, conceito que é bastante discutido por Karl Marx. E aí tem dois homens conversando, né? Esse de preto, aqui no primeiro quadro, à esquerda, que é o detentor dos meios de produção, mais conhecido como dono da empresa, né? Que chega e diz... E aí tem um terceiro cidadão aqui que tá saindo lá, né? E aí chega outro cara e fala para ele: o que disse esse homem? Aí o dono da empresa: que ele trabalhasse mais depressa. Aí o cara questionou: quanto lhe paga? Aí R$20 por dia, o dono da empresa disse, né? E aí onde é que vai buscar o dinheiro para lhe pagar? E o dono da empresa disse: o dinheiro para pagar ele eu vendo a mercadoria, né? E aí o cara questiona, né? E quem faz mercadoria? O patrão disse: rapaz, quem faz a mercadoria é ele ali, viu? E aí ele continua a questionar: e quanta mercadoria faz ele por dia? Aí num valor de R$240, né? Ou seja, ele paga 20 e ele produz R$240 de mercadoria a cada dia de trabalho. Viu aí? Aí o cara continua a questionar, né? Então não é você que lhe paga, mas é ele que lhe paga R$220, né, por dia, R$200 por dia, para que paga R$220 por dia para você dizer que ele trabalha mais depressa, porque na verdade o empregado é quem está gerando a riqueza, né, desse detentor dos meios de produção, né, conhecidamente como o empresário, né? E aí ele diz: mas sou eu o proprietário das máquinas. O proprietário dos meios de produção sou eu que mando na minha empresa, a empresa é minha, né? E aí então, continua a perguntar: e como conseguiu essas máquinas? Vender mercadoria e cumprir as máquinas. E aí já finalizando: e quem fez a mercadoria?
E aí no final, cuidado para eles não ouvirem, cuidado para eles não ouvirem e se rebelarem contra o sistema, cuidado para eles não ouvirem e perceberem que existe uma exploração do capitalismo sobre a classe trabalhadora. Né? E isso, né, se tratando desse capítulo 16, a mídia tem um papel importantíssimo nessa relação da mais-valia, de ocultar essa relação de exploração do capitalismo. Né? Todos nós vivenciamos uma sociedade harmônica, que todos precisam trabalhar em troca de um salário, né? Mas na realidade o pobre cada vez fica mais pobre e o rico cada vez fica mais rico. E aí uma pergunta que é basilar nessa discussão é em relação à origem, à gênese, e aí como foi que surgiu esse capitalismo que nós vivenciamos diariamente, né, em nossas relações sociais. E aí ele vem surgir da passagem da Idade Média para a Idade Moderna, né? O século XV, XVI, quando inicia ali as primeiras relações mercantis dentro de um sistema que vocês já devem ter ouvido. Esse é um assunto bastante interdisciplinar, vocês devem ter escutado isso já na disciplina de História, que tinha o feudalismo, né? Uma organização mais primária, em que tinha um feudo, que já tinha um certo, já tinha um certo poder em relação aos vassalos, né? E aí esse feudalismo já tinha certa organização no que diz respeito a uma mercantilização, a uma troca, ainda muito primária, muito devagar. Mas o que caracterizava o feudalismo? A falta de mobilidade social. O que é mobilidade social? Dentro do capitalismo, mobilidade quer dizer movimento. Né? Por exemplo, digamos que Cadson, né, nasceu numa família pobre, realmente nasceu. E aí ele conseguiu estudar, muita batalha, muito esforço, porque para a gente que é pobre o rojão é pesado. E aí ele conseguiu, né, ter um emprego e conseguiu sair daquela linha de miséria e ir para uma classe média. Né? Cheguei ainda não, mas digamos que tinha chegado. E aí é possível essa mobilidade dentro do sistema capitalista. Ao contrário do feudalismo, que você nasceu um servo, ali você vai morrer servo, porque você não vai chegar a ser detentor dos meios de produção. Era diferente, né, na Idade Média. E aí uma forte influência da Igreja Católica. E dentro desses feudos, nós tínhamos algo como se fosse parecido umas feiras. Né? Você pegar aqui a feira de Apodi, por exemplo, né? Dentro desse feudo próximo, nós tínhamos feiras onde era organizado o comércio daquela região. Né? Principalmente na Europa, eram organizados os burgos. E esses burgos deram origem a uma classe social que vocês, né, conhecem, já ouviram muito falar, quando estamos tratando de capitalismo, ela não pode estar ausente, que essas pessoas que realizavam comércio nesses burgos, trocavam mercadorias, ficaram conhecidos como os burgueses. Né? E aí surge essa nova classe dentro da Europa, que é a burguesia. A palavra burguesia deriva de burgo, que o burgo é aquela feira, aquela organização ali comercial, primária ainda, um modelo de pequena cidade, que começou a aparecer na Europa na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Isto é, entre os séculos aí, 14 e 15. Então, essa passagem, essa organização da Idade Média para a Idade Moderna, com os burgos, depois dos burgos, aí começou, né, a acelerar o processo, né, com as grandes navegações, né, século XV, século XVI já. Existe também uma mudança de pensamento, né, lá na frente vocês vão ver mais especificamente em história, que é o iluminismo, né, o racionalismo, as ideias começam, a igreja começa a perder, né, espaço dentro da sociedade, e aí nós temos relações de comércio mais intensas. E aí essa classe da burguesia, ela irá buscar, né, somente o lucro através de suas atividades comerciais. Então, como eu já falei no início da aula, quando nós pensamos em relações comerciais que estão empenhadas aí em gerar lucro, nós estamos falando da burguesia. E aí algumas características do capitalismo que são pertinentes a gente abordar. Mercadoria não é mais produzida para o próprio uso, mas sim para a venda. Lá nos burgos nós já tínhamos uma agricultura que produzia para a subsistência.
né, os trabalhadores, principalmente os trabalhadores do campo, eles produziam para sua própria alimentação. E aí, com os burros, começou a se produzir um excedente, então esse excedente teria que ser vendido, teria que ser colocado para frente, né? E essa função de vender, né, é o princípio, é a origem do sistema capitalismo, né? Surge aí a ideia de mercadoria, e essa mercadoria não é para uso. Essa mercadoria é para vender, e quando se vende, quer gerar o quê? Muito bem, o lucro. O trabalhador recebe um salário em troca do seu trabalho, né? Depois que a sociedade, a humanidade, em algumas circunstâncias, aqui no Brasil, demorou-se muito esse processo. Um dos últimos países a abolir a escravidão, né? Porque aí na escravidão não tinha salário. As pessoas que eram escravizadas, principalmente os africanos trazidos, né, do continente lá africano, foram escravizados e não recebiam salário. Então, sem salário, não tem, né, o capitalismo. É tanto que aqui a abolição, todo o movimento abolicionista que nós tivemos no Brasil sofreu uma influência enorme da Inglaterra. Por quê? Porque na Inglaterra, ali no século 17, 18, estava uma efervescência do capitalismo, principalmente da Revolução Industrial. Então, o capitalismo, à medida que crescia, queria consumidores. E aí, como é que vai ter consumidores se grande parte da população brasileira ainda escraviza as pessoas? As pessoas não têm salário. É preciso dar salário a esse povo, para esse povo comprar, e aí, à medida que vai se consumindo, vai crescendo o capitalismo, vai se intensificando o capitalismo. E o trabalho escravo não proporcionava essa dinâmica, essa organização, né? Então, o Brasil sofre essa intervenção aí da Inglaterra, essa pressão de também, rapaz, libere essas pessoas que estão sendo escravizadas e pague salário para que elas se tornem consumidores. É isso que vai girar, né, o capitalismo. E aí, dentro da dinâmica do capitalismo, tem um dono dos meios de produção que pode admitir e também pode demitir, né? No excesso do funcionalismo público, o qual a gente faz parte, depois que você alcança a estabilidade, o dono da empresa pode, né, contratar você, como pode também demitir a qualquer tempo, né? Dentro da organização privada, existe aí essas duas possibilidades, né? E por fim, lucro, que o lucro é obtido através da mais-valia. E a mais-valia foi exemplificada naquela charge. Mais-valia é, digamos que, pegar aqui digamos que esse grampeador, ele custa, vamos colocar aqui R$10. Um grampeador desse é R$10. E durante o dia, o cara que produz esse grampeador produz, vamos dar aqui, 1000 grampeadores desses, a R$10. E o salário dele é R$1000. Viu lá? Então, o que ele produziu, assim que chegou R$1000, ele já pagou o grampeador. O resto é só lucro. E é só lucro para o detentor dos meios de produção. E esse lucro é chamado de mais-valia. É aquilo que o empregador lucra. Você paga uma parte ao proletariado, ao trabalhador, e aquilo que passa do salário dele, digamos que em um dia ele faz o suficiente para pagar o seu salário. Digamos que ele produz algo em torno de R$1000 por dia. Então ele tem aí o resto do mês só produzindo lucro, né? O seu salário ele já produziu. Isso é a mais-valia. E aí, já indo para o fim, eu vou apresentar aqui as fases do capitalismo. Nessa primeira fase, nós temos o capitalismo comercial, século XVI até o XVIII, grandes navegações, inclusive nós fazemos parte desse processo, porque nós fomos colonizados nessa expansão marítima, né? Os europeus, principalmente os portugueses, ao saírem em busca de especiarias, aí à procura das Índias, acabou invadindo aqui o nosso território cheio de índio. E aí, essas grandes navegações, essa expansão marítima, é que vai marcar
essa primeira fase do capitalismo. E aí algumas características, né? A moeda substituindo a troca, o trabalho assalariado começa a aparecer, fortalecimento do poder da burguesia enquanto classe, né? A burguesia começa a ganhar espaço. À medida que a gente vai saindo da Idade Média, que nós tínhamos aquele poderio enorme da igreja, né? O clero, a nobreza tinha uma aproximação com o clero, mas aí a burguesia passa a aparecer, porque à medida que ela vai realizando comércio, à medida que ela vai vendendo seus produtos, ela vai adquirindo também notoriedade, ela vai adquirindo destaque e, consequentemente, ela vai adquirindo o principal ponto, que é o poder, né? Ou seja, quem tem terra, que era uma das riquezas, né, bastante de destaque nessa época, quem tem terras, quem tem bens, são os ricos. E os burgueses conseguiam adotar, né, essa parte aí. E aí, passada essa parte, os burgueses começaram a evoluir, nós chegamos no capitalismo industrial, século XVIII marcadíssimo pela Revolução Industrial, esse processo em que as máquinas a vapor chegaram, depois chegaram as máquinas, né, a eletricidade, e aí as máquinas começaram a se aprimorar. Dentro dessa fase, da Revolução Industrial, o filme que eu acho que vocês assistiram, talvez nem como vocês estavam no primeiro ano de 2020, eu acho que não deu para algum professor, talvez sim, passar o filme de Charlie Chaplin, Tempos Modernos, aí exemplifica demais essa segunda fase do capitalismo com a Revolução Industrial. É o clássico, né, que vocês conseguem visualizar bastante, de uma forma humorada, como se deu todo esse processo da Revolução Industrial. Muito bacana o filme. Quem puder assistir, podem assistir. Quem não assistiu ainda, que vocês vão conseguir compreender todo esse processo da Revolução Industrial. E aí, dentro dessa segunda fase, né, vai modificar o sistema de produção, né, e vai começar logo posteriormente Fordismo, Taylorismo, são sistemas, né, modos de produção distintos, cada um com suas características. A utilização de máquinas substituindo os trabalhadores, que isso também tem pontos negativos. À medida que você vai aplicando máquinas, você vai gerando desemprego. Infelizmente, essa dinâmica é verdadeira. À medida que as máquinas vão avançando, vão se constituindo como pontos principais, o trabalho que era realizado por 10 homens pode ser substituído por uma máquina. E isso gera problemas. Neocolonialismo, países europeus dominam outros continentes, como o africano, para extrair matéria-prima. Então, nessa segunda fase, a primeira fase da expansão marítima, nós tivemos aí o processo de colonização, mas depois nós renovamos, a humanidade renovou esse processo de colonialismo, chamado de neocolonialismo, em que parte principalmente para o continente europeu, e aí agora a intenção, o objetivo desses europeus são extrair as riquezas dos continentes, a matéria-prima para dar continuidade aos processos da revolução. E por fim, a terceira fase, o capitalismo monopolista financeiro, que aí surge no século XX, e nós ainda estamos vivenciando essa terceira fase do capitalismo, que é o sistema, e agora está acelerando, tem uma categoria dentro desse sistema financeiro, que alguns de vocês já viram falar, que é o marketing digital. Eu estava parando para refletir, gente, quanto está dando dinheiro essa questão de Instagram, dessas pessoas que estão fazendo a vida, estão vivendo da internet, sendo digital influencer. E aí isso é uma nova dinâmica dessa terceira revolução industrial, ele já está avançando. Hoje nós já temos cartões digitais, por exemplo, o Nubank, hoje nós temos o Pix, o Pix que você faz transferência entre bancos de uma forma rápida, sem pagar taxas, tudo pela tela do celular. Então, o sistema financeiro tem se modificado bastante. A questão de pagamentos, hoje você já pode fazer pagamento pelo celular, você baixa o aplicativo do seu banco, faz transferência, faz pagamento. Então existe aí uma verdadeira revolução nessa terceira fase do capitalismo. Muito
ligada ao desenvolvimento da tecnologia. A tecnologia tem investido muito nessa dinâmica e nessas modificações do capitalismo. E aí, para a gente relacionar o capitalismo ao nosso assunto desse capítulo, né, que é a mídia, coloquei uma charge aí apenas para vocês compreenderem o que a gente já teve de evolução no processo da comunicação e no processo também da tecnologia. Né? A primeira palavra escrita ainda, lá nos primórdios da pré-história, e depois a gente foi, né, tipos móveis, foi a aperfeiçoando da escrita, chegamos às publicações de massa, e aí nas publicações de massa já é um pouco uma discussão que a gente vai ver lá na frente, de indústria cultural, né, com Theodor Adorno. E aí depois nós temos o e-mail, Twitter, e aí nós já tem, depois tem Instagram, Facebook, tem as, como é que diz, da internet, é a linguagem da internet. Eu esqueci de nome, mas assim, por exemplo, você está na internet e você acessa assim no Google, você coloca bolsa da Nike, coloca lá no bolsa da Nike, logaritmos, né, os logaritmos. Quando você coloca bolsa da Nike no Google e dá uma saidinha, aí não, vou sair, esqueci, sai da página, esquece. Quando você abre seu Face, primeira coisa que você vê, bolsa da Nike. Uma bolsa parecida com aquela que você estava olhando, né? E o preço, e compre aqui. Né? Então, essa questão de organizar os logaritmos da internet tem uma forte presença, né, das ações do capitalismo e, consequentemente, da mídia. E aí a mídia vai atuar de forma notória, de forma muito forte nessas relações da última fase do capitalismo, no capitalismo atual que nós estamos vivenciando. Na próxima aula, a gente vai discutir melhor essa questão da mídia, a gente vai discutir, retomar as questões que estão relacionadas a essas novas organizações de Twitter, de ser digital influencer, né, do marketing digital, de ganhar dinheiro com a internet. Tudo isso é inovação que a sociologia ela está de olhos abertos para tentar compreender. Beleza? E aí, para finalizar, gente, nós temos uma atividade, né, que eu irei explicar agora o que é que eu quero que vocês façam. Né, valendo 2,5. No livro de vocês, né, o livro não está aqui, gente, mas no livro de vocês, eu vou só pegar aqui, rapidinho. No livro de vocês, professor, eu estou sem livro, não tem problema. Eu vou fazer o seguinte, eu vou anexar o texto junto com o arquivo que eu quero que vocês façam a resenha. Então lá em cima vai ter o texto e aí embaixo é onde vocês irão fazer a resenha de vocês. Então eu vou enviar o arquivo, vocês baixam, né, já vai ter o texto lá que eu quero que vocês façam a resenha e embaixo vocês começam a fazer a resenha. Lá na página 230, se dá para ver aqui, 230, existe um tópico chamado Uma Revolução que Não Para. Uma revolução que não para. Que começa na página 230 e termina na página 231. Né? Aí já é outro tópico aqui, a opinião dos especialistas. Esse tópico fica para a próxima aula. Mas aí eu quero que vocês façam o seguinte. Quero que vocês façam uma resenha crítica. E aí o que é que deve? O que é que essa resenha crítica? É um resumo em que você vai abordar quem escreveu aquele texto e aí vocês, claro, quem escreveu, vocês irão colocar que quem escreveu foi Luiz Fernandes de Oliveira e Ricardo César Rocha. Escreveu quando? Né? E aí você vai olhar o ano que foi publicado esse livro. Eles escreveram isso em 2016. Né? Já tem uma discussão até um pouco atrasada. Quem escreveu, quando escreveu, e aí o que irá falar. O que é que ele vai falar nesse tópico aí, uma revolução que não para? Você vai introduzir. Nesse tópico, os autores irão abordar isso e aquilo. Aí no tópico 2, se vocês quiserem colocar como tópico também, fica à vontade. Se quiser fazer o texto corrido, fique à vontade.
o desenvolvimento das discussões. Né? Qual a ideia que esse texto apresenta? Ele está falando de quê? Né? Qual é o assunto principal do texto? A revolução que não para, né? Bem amplo. O que é que foi que ele falou nesse texto? Você tem que ler o texto todo para poder ter essas ideias principais, ter o assunto principal do texto. E por fim, uma crítica ao texto. O que é que você achou sobre o texto? Né? Ele falou realmente aí, não tem nada a ver. Esses caras, rapaz, falaram uma coisa que não tem nada a ver. Não, realmente, isso está muito ligado com as questões da sociologia, está muito ligado, né? Isso é muito importante, o que ele trouxe, essas revoluções que aconteceu no mundo, é muito importante para a gente refletir sobre a sociedade e tal e tal. Beleza? Espero que vocês tenham entendido essa tarefa. Eu vou enviar o arquivo, vocês irão baixar, responder no arquivo e envia novamente. Caso tenha dúvida, estarei sempre à disposição. Beleza? Tenham todos uma ótima semana, boas aulas, muita saúde, se cuide que nós ainda estamos em pandemia e muita positividade na vida de todos e todas. Né? Cheio de saudade de vocês, da sala de aula, que a gente possa superar essa pandemia o mais breve possível, voltarmos para nossas aulas, que são os momentos que nós temos de alegria, né, de compartilhar o conhecimento. Beleza? Tchau, tchau, minha gente. Até o nosso próximo encontro daqui a 15 dias, beleza? Forte abraço a todos. Tchau, tchau.